Hoje, o tema desse vídeo, dessa live, é mais do que especial, porque o estresse foi algo presente na minha vida e ainda é. Não é uma coisa que eu superei, não é uma coisa que a gente se supera, e você vai entender por que não se supera, né? Aprende a lidar com, né? Aprende a reduzir, mas não vai deixar de ter, por isso que é um conhecimento, é uma habilidade para a vida também. Entender como a gente lidar com o nosso estresse é uma habilidade que a gente precisa para ontem, assim, urgente, né? E desde que eu comecei a sentir no meu corpo esse estresse, essa coisa que dói, que chega a doer, né? Um certo desconforto aqui, um certo desconforto aqui no estômago. Eu comecei a reparar e a testar coisas, né? Testar novas coisas e a reparar o que é que me fazia ter esse gatilho, sentir isso, sentir esse estresse. E muito além, a entender como que eu ia reduzir esse negócio então, visto que seria algo muito presente na minha vida a partir do momento que eu escolhesse empreender, principalmente, porque as empreendedoras de plantão aqui sabem como que a gente tem que lidar com esse estresse diariamente, com novas coisas, novas demandas, novas funções, todo santo dia, né? Então, eu queria começar trazendo sobre um pouquinho para vocês o que é esse estresse, então. Vocês têm alguma ideia do que é o estresse? Como que vocês sentem o estresse aí para vocês? Para cada uma que está aqui ao vivo comigo. Como vocês sentem esse estresse ao longo do dia a dia? Me conta. Como que é isso para vocês? E sim, essa é uma live reflexiva. Todas as minhas lives são reflexivas, sim. Por mais que tenha uma prática, né, rolando, existe também uma reflexão necessária para chegar nessa prática, né? Então, amada, o estresse, ele é aquela sensação de a gente estar sempre lutando contra algo, de a gente estar fugindo. Ele vem daí. Nossa, parece que eu estou fugindo de alguma coisa. É uma sensação de perigo, sabe? É uma sensação de ameaça constante. Ó, sempre repara no corpo, né? Eu chamo a atenção de vocês pro corpo, porque é aqui que a gente consegue entender o que tá acontecendo com a gente, muitas vezes. Tá? Perfeito. É uma forma de a gente lidar com esse estresse, é liberando, né, Lilian? Muito bom, é isso, né? Então, esse estresse, ele é um mecanismo de colocar a gente também num estado de alteração, sabe? Por quê? Quando a gente está sentindo esse estresse é porque tem alguma coisa para acontecer. Vai exigir um esforço nosso, uma decisão, uma ação da nossa parte para a gente lidar com aquilo naquele momento. Então, assim, o estresse ele não é de todo ruim. Porque ele te impulsiona para algo maior, ele te impulsiona para algo diferente, algo novo. E a gente, nós, né, como seres humanos, a gente precisa desse ponto, a gente precisa desse estresse, às vezes, para romper um certo nível de uma certa zona de conforto, digamos assim, para expandir essa zona, né? Para a gente transpassar um pouquinho essa zona. Ai, vocês todas aqui, Lilian, Rosana, só faltou a Adriana entrar agora. Coisa boa. Então, o estresse ele é esse estímulo para a sobrevivência mesmo, né? Agora, quando que ele pode acontecer? Quando que vocês sentem esse estresse chegar? Quando que esse estresse chega até vocês, né? Para mim, quando eu mapeei, eu entendi que tinha 3 momentos que esse estresse ele se faz mais presente na minha vida. O primeiro momento é quando eu sinto um certo incômodo com alguma coisa. Esse é um gatilho para mim muito forte. Oi, Kate, tudo bem? Esse é um gatilho muito forte pra mim, quando eu tô incomodada com alguma coisa. Logo eu começo a ficar meio assim, meio tensa, tipo, ó, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá rolando, né? Da onde tá vindo esse incômodo? O segundo momento é quando eu decido lidar com esse incômodo. Então, quando eu decido cindir, quando eu decido resolver. Porque daí você tem que bolar uma estratégia pra resolver aquilo, né? E isso te tira de uma certa zona de conforto. Tu tem que decidir, tu tem que fazer alguma coisa para lidar com aquilo. Isso também gera esse estresse, esse pequeno estresse de ação, de movimento. O terceiro ponto para mim é quando a gente precisa mudar de rota. Uma nova direção, tomar uma decisão, né, para um novo caminho, para alguma coisa diferente. Então as mulheres, principalmente as mulheres que estão em transição de carreira hoje, em transição de vida, elas estão lidando com esse estresse, que é crônico, viu? Que é crônico. Porque é aquele estresse que a gente sempre vai
sentindo, sabe? Dia após dia. Tá bom, Rô. A gente vai sentindo dia após dia esse estresse. Ai, mas o que eu vou fazer? E aí entra como os ICs, né? O gatilho para quem está passando por uma transição vem muito dos ICs. Mas e se eu fizer isso e não der certo? Mas e se eu fizer isso e der muito certo? E se eu fizer isso e eu perder tal coisa? Então tem um jogo acontecendo aí de decisão mental mesmo, né? E querendo ou não, amadas, a gente vai passar o resto da vida transicionando. A transição, ela não começa e termina. Não tem essa de começar e terminar, é uma grande ilusão. A transição real, né, que pode começar sim por uma transição de carreira, mas a transição real é a transição que acontece ao longo dos nossos dias, ao longo da nossa vida. Numa decisão que a gente toma de fazer tal coisa, de não fazer tal determinada coisa e seguir escolhendo. Por isso que quando a gente não tem por exemplo, eu quero implementar um hábito e eu não consigo enxergar as coisas de uma forma mais prática, de uma forma mais rápida, ou seja, o que eu preciso fazer agora, eu acabo procrastinando e eu acabo não fazendo aquilo. Porque tomar a decisão de ir à academia ou comer um brigadeiro, ai, que delícia brigadeiro. Ai, não posso ficar dando exemplo de comida aqui, aqui nas lives, hein? Não posso, porque eu já me desconcentro. Então, entre tomar uma decisão e outra, isso gasta energia. Tomar a decisão gasta energia. Por isso que a gente tem que deixar todo o caminho preparado para a gente só fluir e desfrutar, entendeu? Porque se a gente ficar tendo que tomar decisão toda hora, isso gasta uma baita energia. Porque a gente está cindindo com algo, entende? Não pode mesmo, Lilian, porque eu ainda não almocei, né? Acabei de pensar nisso, falei, ainda não almocei. Então, tudo isso, né? Todos esses gatilhos, essas fases que a gente tem na vida, a gente precisa desses recursos, de saber como lidar. E aqui eu quero te mostrar as 4 formas que eu faço para lidar com esse estresse, para diminuir esse estresse, de tomar uma decisão, de fazer uma alteração na minha rota, né? Inclusive, como faz parte isso da nossa vida, né, gente? Alterar as coisas, modificar as coisas, né? Hoje mesmo eu fiz uma alteração super decisiva lá no Organiza, né? Então, assim, a todo momento a gente está tendo que lidar com isso. Com esses pequenos estresses que ao longo da nossa jornada acaba se tornando grandes, bem grande, porque uma coisa vai somando a outra. E aí chega um momento que, como você não resolveu, não cindiu com as coisas que precisavam cindir, né, romper, aquilo ali se acumula e você entra numa crise de ansiedade, você entra num burnout, você entra num estresse muito mais denso, mais profundo mesmo, né? Então, de onde que esse estresse pode surgir? Como eu já citei, né? Do perigo de ficar sem emprego, do perigo de ficar sem dinheiro, de ficar sem comida. O que mais? De não se casar. Tem mulheres que se preocupam sim com isso, né? De não ter uma família, de não constituir uma família, de não ter uma casa, de não ter um teto. Isso daí vem das nossas motivações mais baixas de sobrevivência. Então, esse é um medo muito, muito, muito básico que precisa ser suprido antes mesmo de a gente querer falar de outras coisas mais avançadas, digamos assim, né? Um pouquinho mais acima, assim, numa escala de evolução, né? Então, a gente fica com medo desse perigo constante de escassez. É bem isso. A escassez, ela traz um estresse pra gente, pra nossa vida, pra nossa alma, absurdo, porque a gente fica concentrada na falta, no que pode dar errado. E quando a gente foca no que pode dar errado, a gente logo está materializando, né? Nós logo estamos materializando aquilo que a gente tem medo. Por isso que ter uma clareza do que a gente quer é tão importante. A gente precisa olhar para aquilo que a gente deseja, não para aquilo que a gente está fugindo. Então não é, eu rezo a Deus para eu não perder o meu emprego. Não, eu rezo a Deus para eu ganhar uma promoção. Eu rezo a Deus para para os meus projetos se desenvolverem. E não para, eu peço a Deus para que não dê errado, sabe? A gente tem que calibrar um pouquinho a nossa mentalidade em relação a isso também, sabe, amadas? Ai, Renata tá aqui. Bem-vinda, Renata. Ela tá falando que há 4 anos luta contra uma ansiedade depressiva, né? E a ansiedade, ela é muito mais, assim, na minha visão, ela é uma desconexão, um medo até desse estresse, de sentir esse estresse. Porque eu falei no começo da live
que o estresse ele é necessário, porque ele tira a gente da ilusão do lá na frente, porque a ansiedade é isso, é quando a gente tá lá na frente, a gente já tá se preocupando com o que vai acontecer amanhã, ou daqui a um ano, né? Isso traz ansiedade pra gente, essa desconexão do presente. E o estresse, ele é muito presente, ele é muito presença mesmo, porque você sente, como a Lilian falou, ela foi na academia já pra liberar um pouquinho essa energia hoje, né? Pra tirar do corpo. Então, quando a gente não quer sentir, a gente fica preso no mundo das ilusões mesmo, do amanhã, do depois. E a ansiedade, ela é uma desconexão com o agora, ela é uma desconexão com o que você precisa fazer agora. Percebe? Então, assim, aqui, ó, o estresse, ele não é de todo ruim. O estresse, ele te conecta com coisas que você precisa resolver agora. Né? E quando a gente tá nessa ansiedade, a gente tá meio que rejeitando. Não quero, não quero, não quero. Não quero porque eu vou me estressar. A gente tá rejeitando o estresse. Não, porque isso aí vai me estressar. Isso aí vai me estressar. Faz sentido, Renata, isso? É um fractal assim um pouquinho mais profundo. Precisava de uma introdução maior para falar o que eu trouxe aqui. Mas é só para abrir o espaço para você refletir sobre isso depois, tá? Isso, é isso, né, Kate? A Kate já tá trazendo também a ajuda dela para Renata, né? Ela tá contando aqui, eu tô aprendendo na marra, que é um passo de cada vez, um dia de cada vez. É importante, é necessário a gente entender esse um dia de cada vez. E sim, a gente vai ter estresse para lidar com ele. A gente vai se estressar. O estresse, ele é bom. Só que quando a gente fica refém desse estresse, fica lá, ó, sabe? Tipo, alheia ao que tá acontecendo com você, acaba que a gente fica ali à mercê do efeito colateral que esse estresse vai nos gerar, entendeu? Então, o estresse, ele é bom, numa certa medida, quando a gente sabe lidar com ele. Agora, quando a gente não tá nem aí, e tá acontecendo o estresse e você não tá nem se preocupando com isso, aí é o problema. Aí é o problema. Aí você nem quer sentir, você vai pro futuro, começa a se concentrar no futuro, esquece do agora, porque não dá pra cindir, dá trabalho cindir, cortar as coisas, tomar uma decisão e se posicionar. Né? Então, precisa de coragem mesmo, precisa de coragem. De onde mais pode vir o estresse? Do desconhecido. E aí aqui, novamente, a gente volta para as pessoas que estão numa transição, né? Porque pensar numa mudança de rota, de dar um salto num lugar que a gente não conhece, é estressante. É muito estressante. Porque, novamente, você está saindo daquela zona que você se encontra. Você vai ter que desbravar novos caminhos, mas que caminhos são esses, né? E o terceiro ponto para mim, de onde brota esse estresse, né? E eu tô falando isso e vai se conectando para você, como brota o seu estresse. Para mim é muito essa estrutura do perigo, do desconhecido e do novo. E aqui as empreendedoras é prato cheio, né? Como eu já falei, né? O novo, ele assusta tanto quanto o desconhecido, porque uma coisa a gente está buscando. Ai, o quê? O que eu faço? Para onde eu vou? O que fazer? Como fazer, né? Aí na hora que chega esse como e fala, toma aqui, ó, faz isso aqui agora. Você, meu Deus do céu, eu não sei fazer isso, socorro, o que eu faço agora? Isso também gera um estresse. Então vocês estão vendo que estresse, no fim das contas, é vida? É pura vida? Você tá aí, né, Kate? No desconhecido. Depois você me chama pra gente conversar um pouquinho sobre isso. Isso tudo, amadas, se chama vida. E quando a gente não quer lidar com essa vida, a gente tá se colocando fora dela. A gente tá dando sinal pra vida de que eu não quero me relacionar com você. Não quero me relacionar com você, vida. Então eu vou ficar no mundo dos sonhos, das ilusões, do futuro. E aí o que eu tenho? Ao invés de um estresse, eu tenho uma ansiedade. E tudo é o mesmo lado da mesma moeda. Aliás, desculpa, são dois lados da mesma moeda. Né? A Lilian trouxe outro ponto, né? A vida com pressão. Boa, Lilian. Vou até anotar aqui. A pressão. E essa pressão, gente, também, pra mim, isso é vida. Como que vocês sentem essa pressão? Vocês se sentem pressionadas como? Onde? Como que é essa pressão pra vocês? Porque essa pressão também é um momento de a gente pensar nos limites que a gente precisa ter. Lilian, assiste a primeira aula do Organiza, viu? Que a gente falou sobre isso. Essa pressão que a gente tem, ela é culpa nossa também, gente, né? Ela é com um pouquinho de culpa nossa. Eu falo isso porque eu presto consultoria para uma empresa que eu ajudei a fundar ela desde o começo, do zero.
E o que acontece? Toda nova empresa, ela vai acumulando funções, né? Vai entrando um monte ali de coisa para você fazer. E eu sei fazer tudo. Praticamente tudo. Porque eu sempre fiz para mim. Então, eu conheço todos os setores de um negócio. Eu conheço todos os setores dessa parte do empreender, né? Como um todo. E aí eu fui pegando. Não, é fácil. Não, deixa que eu faço. Porque é fácil, eu sei. E eu fui abrindo limite. Quando eu vi, eu estava super sobrecarregada. Ao invés de eu estar, por exemplo, eu estava trabalhando XX e recebendo X, sabe? Porque todas aquelas funções que eu acumulei ali dentro da empresa, era de várias pessoas estarem fazendo. E eu não soube colocar limite. Então, chegou o momento que eu precisei tomar um posicionamento. E aquilo realmente me estressou. Nossa, eu lembro até hoje, assim, eu na reunião falando, ó, gente, existe isso, isso e isso para ser feito, né? Isso daqui é tal cargo que faz e eu tô fazendo tudo isso, né? Eu não posso mais seguir assim. E é um puta desconforto que a gente sente, né? Oi, Fausta, bem-vinda. A Lilian tá contando que entende que é uma cobrança, né? Que eu faço de mim mesma. Então, limite-se. Entenda os seus limites para você se cobrar menos. Se cobrar menos, entender que tá tudo bem você não fazer aquilo. A gente tem que lidar com isso todo dia. Todo dia, antes de eu fechar o computador, eu falo, nossa, quanta coisa tem para fazer. Mas é isso que eu consigo fazer hoje. Amanhã eu volto aqui, sabe? Amanhã eu volto aqui, amanhã eu continuo. E aí, claro, eu tenho um sistema que me proporciona, que me possibilita olhar e falar, tudo bem, amanhã eu continuo, eu não vou perder nada, não vou me bagunçar. Entende? Por isso que organização é uma habilidade para a vida. A Ângela chega bem nessas horas, né, Ângela? Bem-vinda. Oi, minha querida. Fico tão feliz de te ver aqui. Bom, então, de onde pode vir, né? Já entendemos aqui do perigo, do desconhecido, do novo e da pressão, como a Lilian trouxe. E agora o que fazer? E aqui vão os 4 passos, tá? Que eu sempre faço para mim, que eu procuro fazer sempre que eu posso, né? Então, vamos lá. Como lidar com esse estresse que faz parte da vida, que é vida? Estresse é vida. Porque se a gente não se estressa, é sinal que a gente está morta. Porque vida é isso, é movimento, é transformação, é perrengue, é desafio, é felicidade, é alegria, é relacionamento, é troca. É tudo isso. E tudo isso leva a gente a vamos, né? Vamos. Leva a gente a uma ação, a uma reação. Quando essa ação ela é desenfreada, né? Ela não tem uma base, não tem um chão, claramente ela vai te incomodar pra caramba. Por isso que eu falo sempre do desbravar. A gente precisa de se desbravar para criar esse chão, essa base para você pisar e não fazer assim, ó, não titubear. Você pisar firme, né? Então a primeira coisa pra gente pisar firme é a gente se alinhar. Se alinhar como? Se perguntando. Se perguntando o que tem de errado, de onde vem esse incômodo. É do medo? É de uma pressão? É do medo desconhecido? É medo do novo? Da onde é que tá vindo esse gatilho que você tá sentindo aí? Então você vai se alinhar, ok, entendi. Primeiro a gente precisa enxergar. Então tá, entendi isso aqui. Tá, agora o que eu faço a partir disso? Você vai se nutrir, você vai se abastecer, você vai cuidar de você. Não adianta você já ir para ação sem ter energia para isso, sem ter força para isso. Por isso que o Organiza, ele é um programa que eu tenho que ele antecede ao Alquimia. Porque não adianta a gente querer planejar, ir lá no futuro, né, e ver a nossa vida como um todo e desbravar mesmo, nos desbravar como mulheres, se a gente não tem chão, se a gente não tem energia para isso. Então, é criar aqui energia. Como que você vai criar energia? Cuidando da sua alimentação, do seu sono, da sua relação contigo mesma. Coisas básicas. A gente tem que voltar para o simples, a gente tem que voltar para isso que é, às vezes, muito, muito banalizado, né? Ninguém, sono. Mas é no sono que a gente gera, que a gente tem energia para a gente acordar bem e fazer as coisas no dia a dia. É no que você coloca para dentro, no que você vai comer agora ou no que você já comeu hoje, é que você vai se sentir mais disposta à tarde para continuar trabalhando ou não. Vai ficar lá morrendo, precisando se entupir de café. É estilo de vida. Aqui a gente está falando de estilo de vida. Esse cuidado com você é encontrar um estilo de vida que te proporcione viver sem tanto... Ai, meu Deus, eu não tô com energia para trabalhar, mas tem que trabalhar.
Isso também é um estresse. Ah, eu tenho que tirar energia de algum lugar para resolver esse pepino aqui. Então, antes de resolver o pepino, você precisa ter energia para resolver esse pepino. Faz sentido? O terceiro passo é o atravessar, né? O atravessar é buscar a ajuda necessária para você entender como lidar com esse novo, com esse desconhecido, com essa pressão. A Lilian entrou no Organiza agora, né? Na turma de fundadoras. Ela tá justamente aprendendo a lidar com essa pressão, né? Vai aprender ainda, né? Tá aprendendo aos pouquinhos a como lidar com esse dia a dia, com essa pressão do dia a dia, né? Agora, quem eu posso buscar? Oi, Ju, tudo bem? Que bom te ver aqui, bem-vinda! Tem podcast, hein? Vamos gravar sexta-feira. Tô animada aqui. Então, como que a gente pode atravessar desse ponto de estresse gritante para uma coisa mais leve, mais tranquila? Buscando ajuda. Ajuda, seja de um livro, de um conhecimento, de uma pessoa, de uma amiga, da mãe, do pai, da tia, do tio, do irmão, entende? Porque as pessoas elas podem ajudar a gente a alcançar coisas que a gente ainda não conseguiu alcançar, que a gente não conseguiu chegar lá, a gente não chegou naquele ponto. E quando a gente não tem recurso suficiente para isso, para lidar com isso, a gente tem que buscar fora, sim. Não à toa no processo de transição, né? Tava ainda hoje falando com uma das meninas que fazem processo comigo. Ela estava comentando, né, sobre essa dúvida, essa indecisão, esse estresse que é ter que escolher um caminho e não saber para onde seguir, né? E aí eu falei justamente isso para ela, ó, existem duas coisas que precisam caminhar juntas. Uma coisa é os seus recursos internos, você entender quais são os seus recursos. Outra coisa é entender quais são os recursos externos, o que existe aí para ser construído, para ser feito. E aí, é isso aqui que acontece. Quando a gente encontra esses dois, quando a gente calibra esses dois, a gente consegue criar uma coisa sua, né, para você, de você para o mundo, inclusive, né? Aí faz sentido, aí a transição ela acontece, né? Mas não tem como uma coisa ficar desassociada à outra. Então, aqui nessa travessia, que é esse terceiro passo, é importante você pedir sim ajuda para quem chegou lá, para quem já vive uma vida que você quer viver, para quem já tem noção de como fazer para trilhar aquilo ali que você está precisando trilhar. Seja se organizar, seja se planejar, seja para construir o seu projeto. É aquilo que você está querendo galgar. E sozinho a gente não tem os recursos necessários. Nós temos nossos recursos de chão, de força. Só que para entender como colocar isso no mundo, ou como utilizar outras ferramentas que a gente ainda não conhece, não domina, a gente precisa dessa troca com o outro, né? E para ir finalizando aqui a live, que eu prometi que ia ser menos de 30 minutos, né? Entre 20 e 30 minutos, a gente entra no quarto passo, que é o desbravar. Aqui, amada, é sobre se melhorar, sabe? Porque uma coisa é você saber quais são os seus recursos, o quem você é, o que você tem, né? E assim, um adendo bem importante aqui, o quem se é, isso daí você vai passar a vida descobrindo. O quem se é, você não vai descobrir com um coach, nem com uma mentoria, nem com um curso. Isso daí você vai passar o tempo todo descobrindo. Por isso que esse processo de você se melhorar é tão importante, porque quanto mais você entende de você, dos seus temperamentos, de como você funciona, do que faz bem pra você, qual é a sua personalidade, o que te impulsiona, o que te trava, sabe? Quais são as suas crenças, o que te motiva, o que te põe pra baixo. Enquanto você não descobre tudo isso, é um rolê mesmo, sabe? Enquanto você não se alinha a tudo isso, você não se alia a si mesma. Aqui o processo é não ficar brigando contigo, com o seu jeito de ser, com a sua forma de fazer as coisas, e sim se aliar a si mesma. Por isso o desbravamento. Porque se eu me alio, eu sei que se hoje eu tô sentindo determinado estresse, né? E aí eu vou fazendo aqui a escadinha. Eu tô sentindo esse estresse por quê? Da onde que tá vindo esse estresse? Tá vindo de uma situação mal resolvida. O que eu preciso ajustar? Puxa, eu preciso conversar com essa pessoa, né? Tá, mas para eu conversar com essa pessoa, eu preciso estar bem. Como que tá o meu ciclo? Hoje eu tô num ciclo, na minha lua minguante, né? Eu tô minguando, então eu tô muito irritada. Poxa, não é um bom dia para eu ir lá falar com a pessoa então, né? Olha só como esse sistema funciona na prática. Então, logo, eu não vou falar com essa pessoa hoje, eu não vou fazer a cisão, eu não vou fazer esse ajuste hoje. Vou fazer na semana que vem, que eu vou estar mais tranquila.
Então, esse desbravamento me deu chão para tomar a decisão de não falar hoje, de falar semana que vem. Só que para eu saber que eu precisava fazer esse ajuste, eu precisei me perguntar, eu precisei me sentir. E para eu ter energia para falar com essa pessoa, eu preciso estar bem comigo mesma. Porque senão eu vou projetar, eu vou descontar nela coisas que nem são dela. E aí a relação vai bugar, né? Provavelmente, porque ela sabe que não é dela. A gente sabe quando não é nosso. Então, amadas, é isso, né? É assim que eu sugiro que vocês lidem com o estresse de vocês, que vocês experimentem também fazer dessa forma. Faz sentido para vocês? Como é que vocês estão aí? Quem tá aqui ao vivo comigo? Como que você tá? O que você sentiu que, tipo, nossa, aprendi aqui? Né? Vamos fazer um fechamento juntas. É importante para você ancorar o aprendizado. Né? É uma técnica de andragogia isso, que você pode usar no seu dia a dia. Tá, eu tô assistindo essa live, o que eu aprendi dessa live? Porque senão você já vai para o próximo conteúdo, já vai esquecer o que você aprendeu aqui, você não vai nem integrar. Por isso que a gente tá tão cheia de coisas, tão estressada e tão rasa. A gente está numa sociedade hoje, num mundo de raso, de coisas rasas. Porque é tanta informação, tanta coisa, que a gente fica pulando de um galho e outro e não integra. E aqui o objetivo é passar uma coisa mais prática para vocês, mas refletindo e integrando, tá? Fez, Lilian, que bom, que bom. Que bom, Kate. E eu convido vocês a quem quiser, né, ajuda com esse processo desse desbravar, né? Esse desbravar eu trabalho muito na cabana. Agora eu não tô com vagas abertas para cabana, né? Mas eu estou com vagas abertas para a sessão estratégica. Para você que quiser olhar, né, pedir ajuda, se colocar nesse lugar de pedir ajuda para alguém que galgou, né? E aí nesse caso para mim, que caminhei, que dei esses passos, né? Me chama, me manda um direct ou então clica no link da bio, faz a sua aplicação, né, na cabana, que a primeira sessão é a sessão estratégica. E ali, nessa sessão, eu vou te ajudar a enxergar o que precisa ser feito. É uma sessão pontual, que ali você vai entender para onde ir, o que fazer. E se a gente vai continuar juntas ou não, ou se você vai continuar com outra pessoa ou não, enfim. É uma sessão estratégica mesmo para a sua vida, de projetos, tudo que envolve você, né? Então, eu deixo esse convite, me manda uma mensagem para a gente ir conversando, né? E, assim, vale a pena. Vem fazer essa sessão comigo, porque vale muito, muito, muito a pena. Inclusive, Lilian ganhou uma sessão, né? Estratégica comigo, já marcou. Tô doida para te ver, Lilian. Oi, Eva. Estamos encerrando a live, mas vai ficar gravada, tá bom? Para você assistir depois. A Ângela trazendo aqui, o estresse é importante, faz a gente não ser atropelada. Mas precisamos saber controlar, E aí, assim, nem é controlar, né, Angela? Ó, controle, é controladora, minha controladora querida. Não é sobre controlar, é sobre lidar. E nessa live, esse foi o objetivo. Mostrar pra vocês como que eu lido com o meu estresse, com os meus dias de estresse. Como eu faço para lidar com esses movimentos, que precisa de um posicionamento, de uma decisão. E é isso que eu quero que vocês integrem também. Essa forma. Como eu posso fazer? Qual a estrutura? Então, lembre-se sempre, para fechar. Pergunte-se de onde vem isso, o que está acontecendo. Cuide de você, se energize para ter que lidar com isso da melhor forma possível. Atravesse, busque ajuda para fazer isso também da melhor forma possível. E desbrave-se para te dar base, para te dar entendimento de si mesma, para você se aliar a si mesma. Isso que é importante, tá? E assim a gente segue. Até amanhã, então. Essa foi mais uma live do Clareia. Tô adorando fazer esses encontros aqui. E agora eu vou me nutrir, né? Literalmente. Vou fazer meu almoço gostoso aqui. Eu desejo um excelente restinho de dia para vocês. E até amanhã. Gratidão a todas que estiveram aqui presentes, todas que estiveram ao vivo, tá? É muito rico essa troca. É muito rica essa troca. Gratidão mesmo. Beijo. Fiquem bem.